Bem, pessoal, boa noite. Eu vou começar agradecendo, né, essa equipe que está aí por trás, nos bastidores, ajudando a gente pra caramba, tá? Muito obrigada aí por tudo, gente, pelo acolhimento, né? Eu não conhecia a instituição, eu estou chegando agora e eu fui muito acolhida, estou muito feliz, tá? Então é uma super honra estar aqui hoje com vocês, aqui do Rio de Janeiro, né? Eu estou aqui no Rio. E estou tendo essa chance de apresentar para vocês a disciplina de educação empreendedora, história, constituição e metodologias. Quero que todos sejam muito bem-vindos, tá? Se sintam à vontade de colocar qualquer questão no chat. Infelizmente, a gente não tem como conversar com todo mundo, é muita gente, né? Se todos entrassem, não teria como. Então, o chat vai ser a ferramenta para a gente se comunicar, tá bom? Bem, gente, eu vou começar me apresentando para vocês. Eu sou a professora Roberta Castro. Eu venho de uma formação toda voltada para a área da saúde. Eu sou médica veterinária, sou sanitarista, tenho mestrado e doutorado na área de saúde coletiva e já venho atuando com educação à distância há bastante tempo, desde 2004, que eu tive essa chance, né, de conhecer a educação à distância e de começar a atuar. Também sou professora presencial numa universidade privada aqui do Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina. E assim, há algum tempo eu já vinha sentindo uma certa falta de me apropriar de novas metodologias pedagógicas, de conhecer novos instrumentos que fossem capazes de potencializar a minha atuação docente. Aí tomei coragem e fiz a minha graduação em pedagogia, fiz minha pós em ensino remoto e metodologias ativas de ensino. Agora eu estou aqui, né? E estou atuando na área da saúde, na área da educação também, né? Nessas duas áreas tão estratégicas, né? Tão importantes, mas ao mesmo tempo áreas que, infelizmente, são bem abandonadas, né? Pelos nossos governantes. Se a gente pensar de um modo geral, como anda o nosso SUS, né, nossa saúde pública, nossa educação pública, dá até dó, né? A gente fica chateado, mas é nesse cenário que a gente ganha força, né? Que a gente vê que tem um imenso desafio pela frente e que a gente vai fazer a diferença nesse sentido. Então, assim, por outro lado, é muito gratificante a gente atuar nessas áreas tão estratégicas, porque é bom a gente saber que no nosso microespaço, né, que a gente tem essa chance de fato, mudar alguma coisa. Que a gente vai estar, de alguma forma, contribuindo, né, para um mundo melhor, né, num todo, no geral. E aí eu acredito demais, gente, acredito muito nessas pequenas iniciativas individuais, acredito que cada um fazendo o seu pedacinho, a sua pequena parte, que a gente consegue, de fato, transformar a nossa realidade. Por isso que eu estou aqui hoje, eu sigo forte nessa luta, estou lutando pelo nosso SUS, pela nossa educação. E assim, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu atuo no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é referência oncológica aqui no Rio de Janeiro. Eu sou uma gestora pública, tá? Então, eu trabalho na gestão do serviço de radioterapia aqui no Rio de Janeiro. O meu dia a dia é uma loucura, né? Como vocês podem imaginar, uma pessoa que atua na gestão, ainda mais de um serviço público. Eu vivo apagando incêndio, a gente tenta planejar também, né? Que o planejamento é importante em qualquer área, então a gente tenta planejar também melhoria para o paciente, a gente administra recursos humanos, a gente gerencia conflitos e por aí vai. Mas, como eu falei, eu também sou professora, né? Na Unig, que é a Universidade de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. E lá eu atuo com o PBL, que é a metodologia baseada em problemas, e eu tenho conseguido ver resultados bem legais, né, nos meus alunos, no desenvolvimento de habilidades, de competências, como, por exemplo, autonomia na busca do conhecimento, trabalho em equipe, iniciativa para tomada de decisão e outras habilidades e competências. Lá eu também trabalho com iniciação científica, tenho atuado também em diferentes projetos relacionados à educação à distância, em diferentes instituições públicas
no Brasil como um todo. Aqui em Roraima é minha primeira oportunidade e por isso que eu estou super feliz. Então, assim, é nessa loucura que a gente vive. Eu acredito que vocês também vivam nessa loucura, né? A gente faz 20 mil coisas ao mesmo tempo, não tem jeito. A gente, além de precisar, a gente também não consegue, né, ficar parado, a gente não dá conta, a gente quer fazer realmente mil coisas ao mesmo tempo, a gente se sente bem assim, a gente gosta, né, de sofrer. Bem, além disso, tudo, eu tenho uma filhinha de 9 anos, a Giovana, que está ali quietinha. Falei, ó, quietinha para a gente não fazer barulho aqui na sala. Gosto de sair, gosto de passear, gosto de viajar, gosto de tomar meu chopp com os amigos. Enfim, gente, sou gente como a gente, sou gente como vocês. E por que eu estou falando esse blá 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 todo? Só para dizer que agora, nesse momento, eu estou como professora, né, aqui com vocês. Mas eu também sou aluna, né, de educação à distância em diversos cursos, né? A gente gosta de estar sempre aprendendo mais e mais. E assim, então assim, eu entendo muito bem, né, isso que vocês vão passar durante esse tempo, né, nessa disciplina e nas demais. Por isso que eu planejei, eu montei a nossa sala de aula, tentando ser o mais realista possível, tentando não sobrecarregar vocês. Eu acredito muito que muitas vezes o menos é mais se a gente fizer as escolhas corretas. Tá? Eu sei que todo mundo trabalha, eu sei que todo mundo tem família, que precisa viver além do trabalho, dos estudos. Então, eu tentei organizar a nossa sala de aula da melhor forma possível, tá? Eu tentei organizar de forma que vocês conseguissem dar conta, que vocês não ficassem totalmente sobrecarregados, tá? E que fosse esse momento também prazeroso, né? Que não fosse também só estudo cansativo, que vocês gostassem de estar acessando aquele material. Então, como é que eu fiz, gente? Tentando não desesperar vocês, não estressar vocês. Eu escolhi alguns materiais que são de leitura obrigatória, tá? Esses materiais de leitura obrigatória, eles vão dar conta de vocês se apropriarem da discussão. Ele já vai ser suficiente, tá? Para vocês entenderem o que eu estou querendo trazer de mais interessante sobre a educação empreendedora. Mas aí eu também montei umas pastas com materiais complementares para quem tiver possibilidade, quem tiver mais tempo para se dedicar aos estudos, tá? Então, gente, como tudo na vida, o que a gente tem que fazer? Gestão do tempo, né? Se vocês fizerem uma gestão do tempo adequada, vocês vão conseguir dar conta de tudo. Isso é fato, dá sim. Basta a gente focar naquilo que está fazendo, né? Que se concentrar bem, se dedicar, que a gente consegue se organizar. Então, eu vou mostrar a sala para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. De um modo geral, eu gostaria, antes de apresentar a sala, de dar boas-vindas, né, para todo mundo, para quem está chegando agora, para quem não pegou o começo da apresentação, desejar 3 semanas de muita troca, de muito aprendizado. Vocês vão estar em ótima companhia. Eu não vou estar sozinha, né? A gente conta com uma equipe de tutores, a gente conta com uma equipe de profissionais muito competentes, né? Que vão estar lá por trás ajudando a gente. A gente não faz nada sozinha nesse mundo, tá? Então, vocês também nunca estarão sozinhos. Isso vocês tenham certeza que sempre vai ter alguém para auxiliar vocês. Gente, desculpa a cachorrada aqui, é que eu tenho muito cachorro. Perdão. Então, assim, basta vocês chamarem se tiverem alguma dificuldade, algum problema, que a gente vai estar ali para dar o suporte necessário, tá? Então, eu queria apresentar para vocês, deixa eu tirar essa apresentação daqui, que eu quero mostrar para vocês como é que ficou a nossa sala de aula. E naquela hora ela fechou, acredita, gente? Ai, perdão, vou ter que abrir aqui de novo. Na hora que deu o tilt. Só um minutinho.
Acho que agora vai. Bem, gente, essa é a carinha da nossa sala de aula. Eu não sei se todo mundo já teve a chance, a oportunidade de entrar. E aí, a gente vai ter 3 semanas, né? A nossa disciplina vai durar 3 semanas. Então, eu tentei organizar a sala de aula em 3 unidades, tá? Aqui, unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Cada semana com duração de 1 semana, tá? Para facilitar mesmo a organização dos estudos. Então, Dentro na minha mente não comigo. oi? Nem a menina aqui, nem a mulher aqui, que eu não tô vendo que tá, não, meu, vamos estar de acordo, né? Assim, não, tu sabe que eu vou ceder. Homem sempre cede, tu não vai querer botar cano no cara. Não, doido. Gente, o que está acontecendo? Algum aluno abriu o microfone sem querer. Ah, tá. Pode continuar. Então, vamos lá. Então, gente, olha só, para vocês entenderem como eu organizei. Primeiro, eu botei essa parte aqui de aquecimento. Vamos começar a entender o que é educação empreendedora? Então, eu botei, assim, alguns videozinhos, tá? Ó, tem 3 vídeos, ó. 3 vídeos. Entrevista com Fernando Dolabella, que é uma referência quando a gente fala em educação empreendedora. Outro videozinho aqui que fala de educação empreendedora e futuro disruptivo, empreendedorismo social. São vídeos, mas são vídeos pequenininhos, curtos, só para vocês já terem aquela noção do que é a educação empreendedora. Eu acho que vale super a pena ver quando estiver no carro, enfim. São bem legaisinhos. E coloquei um fórum, na verdade, 2 tópicos, né, dentro desse fórum. Um é o de boas-vindas, só para fazer aquele acolhimento inicial a vocês, e outro de orientação sobre as atividades avaliativas, tá? Depois vocês vejam com calma, mas eu vou explicar aqui de uma forma geral como é que vai funcionar. Como a gente vai ter 3 unidades, a gente vai ter 3 atividades avaliadas, tá? Que vão valer ponto. E elas vão funcionar assim, na verdade, elas vão acontecer num nível de complexidade. O que eu estou querendo dizer com isso? A primeira unidade ela vai ser mais simples, ela vai contar com um fórum temático que vai valer 20 pontos. Tá? Então, quem participar, quem conseguir alcançar aqueles critérios estabelecidos, que em todas as atividades eu coloquei o que eu almejo em cada uma delas e qual vai ser o critério de avaliação, se vocês conseguirem dar conta daqueles critérios, vão ganhar 20 pontos. Tá? Caso contrário, os tutores vão avaliar e ver até o que vocês alcançaram, o que não alcançaram, e aí vão ficar no máximo com 20 pontos. A segunda unidade, ela vai ter uma atividade de envio valendo 30 pontos, ok? Então, assim, ela é um pouquinho mais, digamos, mais complexa, né? Não vai ser mais um fórum, vai ser uma atividade de envio e vai valer 30 pontos. A terceira unidade vai ser outra atividade de envio, que ainda vai ser um pouquinho mais complexa, porque a gente vai fazer um planejamento de uma atividade que desenvolva competências empreendedoras, então vai valer 50 pontos, tá? Todas têm prazos específicos de envio que estão bem descritos ali, ou seja, a unidade 1 vai funcionar de segunda até domingo, a unidade 2, da outra segunda até domingo, unidade 3, a mesma coisa, tá? Gente, não percam esses prazos. Eu sei que a vida é difícil, que a correria é doida, mas assim, tentem não perder, tentem se dedicar, né? Fazer as atividades dentro do prazo para evitar problemas depois. Se vocês participarem, com certeza vocês vão alcançar a pontuação. O objetivo aqui, claro, que não é prejudicar ninguém. O objetivo é realmente que vocês compreendam e que tenham uma análise crítica sobre isso que a gente está discutindo, tá? E aí, gente, depois vocês vão ter a opção de recuperação. Se alguém ficar, eu acredito que ninguém vai ficar, né? Quem não atingir a média 7 vai ter essa possibilidade de recuperação. Ok? Então, nesse primeiro momento, foi isso. Na unidade 1, como eu coloquei para vocês anteriormente, a gente vai ter uma pasta de textos obrigatórios, então esses eu gostaria muito que vocês lessem, vocês vão se sentir mais seguros até lendo essa pasta para realizar as atividades que a gente está pedindo, tá? Então, a unidade 1 vai ter 3 textos obrigatórios. Ih, gente, esse aqui, ó, depois eu vou até editar, tá? Esse aqui é da 2. Eu acho que eu fiz alguma besteira e botei nos 2, na verdade. Vou ver aqui. Então, são só 3. Eu vou tirar
Na unidade 1 tem 3 textos obrigatórios e depois tem a pasta de textos complementares para quem quiser aprofundar o conhecimento e vai ter o nosso fórum temático, que é esse aqui que vai valer ponto, tá? Então vocês vão ler com calma depois o que eu estou pedindo, né? Vocês vão ver que aqui tem bem claro quais são os critérios de avaliação para ninguém deixar de fazer de bobeira, tá? E vai lá e vai discutir com os colegas, né? Como qualquer fórum, que o objetivo é justamente você compartilhar experiências, trocar ideias. Então, vai ser assim. Para toda unidade também, eu abri um fórum de dúvidas. Por quê? Porque podem surgir qualquer dúvida relacionada a conteúdo, relacionada à atividade. E eu achei importante a gente ter esse lugar, né, para a gente tirar essas dúvidas. Esse fórum de dúvidas não vale ponto, tá, gente? Então, assim, ninguém precisa participar por obrigação. Se tiver uma dúvida, coloca lá, porque até pode ser a dúvida de outro colega. Então, acho que vale a pena compartilhar. Mas, se não tiver dúvida, se estiver tudo tranquilo, relax, que vocês não vão ser prejudicados. Não vale ponto nenhum, tá? Aí, a gente segue para a unidade 2. A unidade 1, gente, deixa eu só falar para vocês qual é o objetivo, né? O objetivo é dar os conceitos fundamentais e contextualizar a educação à distância. A educação empreendedora, tá? Então, vai ser aquela unidade que vai abordar todo o processo, né? Como que ela começou, onde surgiu, quais são os desafios, né? Os principais desafios para conseguir, de fato, implantar, tá? E a unidade 2, a gente já entra na questão das metodologias ativas para o ensino de empreendedorismo. Então, a mesma coisa, vai funcionar da mesma forma, com os textos obrigatórios. Vamos ver se eu fiz aquela besteira, viu? Eu botei esse texto aqui nos dois, mas esse aqui é só dessa unidade 2, eu vou tirar. Então, unidade 2, a gente vai contar com a mesma pastinha de textos obrigatórios, que eu gostaria muito que vocês lessem. Nessa vão ter 4. Eu tinha posto 3, mas eu achei um outro texto há pouco tempo que eu achei tão legal. Eu falei, vou compartilhar. Aí vocês tentem ler. Se ficar muita coisa, lê pelo menos os 3 primeiros, tá? O último é legal pra caramba, mas ele é um pouquinho maior. Aí vocês veem se conseguem se organizar para ler. A pasta de textos complementares é aquilo, quem puder. E aí, gente, olha só, como a tarefa 2 já ficou um pouquinho mais complicada, eu botei 2 tópicozinhos de dica, tá? Então, se vocês entrarem nessas dicas aqui, com certeza vocês vão conseguir realizar essa atividade de envio, tá? Também são dicas rapidinhas, é bem prático, é só para realmente ajudar vocês e para vocês não terem dúvida realmente do que eu estou solicitando. Então, é uma atividade de envio, tá? Vocês vão fazer em algum editor de texto, vão encaminhar para a gente. Tem aqui os critérios de avaliação, né? O que a gente quer? A gente está num curso de especialização, então a gente quer uma análise crítica, né? A gente não quer que vocês decorem nada, o objetivo não é esse, o objetivo é realmente que vocês desenvolvam um raciocínio crítico em cima daquilo que foi abordado. Então, tá aqui direitinho o que eu quero, vai valer 30 pontos. Mesma coisa, vai ter aquele fórum de dúvidas para vocês não ficarem solitários, né? Terem suas respostas respondidas de forma ágil. E, por fim, eu achei essa entrevista aqui do José Mourão e sobre metodologias ativas, que eu achei bem legalzinha também não é muito longa. Se vocês tiverem um tempinho, podem ver também. Só para dar aquele refresco, né? Quando a gente já estiver cansado de ler um videozinho, acho que ajuda pra caramba. E aí, gente, a última unidade, que é a unidade 3, vocês podem ver que os prazos estão aqui direitinho, tá? Então, todas têm duração de uma semana. Unidade 3, a gente vai falar de experiências exitosas e da implantação da educação empreendedora. Então, aqui a gente traz alguns cases, alguns artigos que têm já experiências interessantes para serem compartilhadas. E aí, o mesmo formato, tá? Textos obrigatórios, textos complementares, a tarefinha, que talvez essa aqui seja um pouquinho mais complexa, né? Que foi aquilo que eu falei. Eu vou pedir para vocês simularem, né? Se colocarem no lugar de um professor que está desenvolvendo uma atividade empreendedora e botar a criatividade aí, entendeu? Para pensar em como estimular esses alunos, como desenvolver competências empreendedoras neles. Aí eu coloquei aqui os itens que eu gostaria que vocês preenchessem, né? Que vocês planejassem, num formatinho, como se fosse um projetinho, né?
porque a gente não chega, né, e sai colocando qualquer coisa em prática, né? Tudo é importante, muito planejamento para a gente saber exatamente o que a gente quer alcançar com aquela proposta. Então, aqui são 7 itens, mas assim, 7 itens curtos, né? Talvez o maior seja essa parte do desenvolvimento, para você explicar como vai ser colocada em prática essa atividade empreendedora, mas assim, nada muito longo, tá, gente? As respostas podem ser curtas, não precisa se estender muito, não. E aí vai valer 50 pontos. E aqui também está explicando direitinho o que eu quero com essa atividade, como que ela vai ser avaliada, que é importante ter coerência nesses 7 itens, né? Que tem que estar articulados. E é basicamente isso. A gente vai estar lá no fórum de dúvidas para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Não se assustem. Para essa atividade 3, eu fiz a mesma coisa, tá? Eu botei, ó, dicas, tá vendo? Dica importante, dica importante. Se vocês verem essa dica aqui, isso aqui, por exemplo, é um plano de aula. Não é exatamente aquilo que eu pedi na atividade, mas ele vai te ajudar pra caramba a pensar uma forma de colocar em prática aquela atividade que eu pedi. Tá? Aí aqui vai ter o fórum de dúvidas, como eu falei, e no final eu botei um site de algumas instituições que trabalham com educação empreendedora, que é super legal vocês verem os projetos que eles desenvolvem, né? Tudo que eles já alcançaram até aqui. Aí é mais também para conhecer, né? Quando vocês tiverem um tempinho, conhecer a página e os projetos, tá? E por fim, gente, recuperação, que eu não quero nem falar, né? Porque eu acho que ninguém vai ficar, mas tá aqui. Deixa quieto aqui. Ok, gente? Então, essa é a carinha da nossa sala de aula. Eu não sei se já tem, Aline, alguma dúvida em relação à sala de aula, porque eu acho que a gente podia fazer assim, já tirava dúvida em relação à sala de aula e depois entrava na conversa que a gente vai ter sobre educação empreendedora. O que você acha? Por hora não tem nada não. Mari, alguma sugestão? Porque por mim já pode entrar no assunto. Não tem nenhuma pergunta, tá? Ok, pode continuar. Pode começar mesmo o assunto. Tá, então, gente, assim, de repente é muita informação também, vocês não vão conseguir ter as dúvidas agora, né? Tem gente que está no carro, no trânsito, não vai conseguir nem raciocinar direito, não tem problema, vão ter outros momentos para a gente tirar a dúvida, tá? Então, não se assustem. Bem, então, gente, só para encerrar esse slide e a gente passar de fato para a nossa conversinha sobre o tema, deixar claro que o nosso objetivo da aula de hoje é essa aproximação inicial, né? Realizar esse acolhimento para que todo mundo se sinta realmente abraçado, se sinta muito acolhido para começar essa disciplina. Mas também, né, o objetivo era apresentar a nossa sala de aula, para vocês entenderem, né, qual é a dinâmica e a organização da nossa disciplina. E agora a gente vai fazer, então, uma breve discussão sobre a educação empreendedora, para ver se vocês se animam, se empolgam, né, com essa discussão, tá bom? Se vocês gostam desse tema. Então, vamos lá, gente. Educação empreendedora. Vamos falar um pouquinho sobre o tema da nossa disciplina. Esse tema de educação empreendedora é muito legal, é muito interessante, né? Puxando a sardinha para o meu lado, mas assim, ele é bem amplo, tá? Então, assim, primeiro, porque se a gente pensar na educação por si só, né, ela já dá margem para muita discussão. Quando a gente fala em educação, a gente pensa o quê? Escola, né? Universidade, cursos que estão por aí, né, disponíveis. Presenciais, à distância, mas a gente também pensa o quê? Na educação informal, né? Que a gente aprende em casa, com nossos pais, com nossos avós, né? Então, assim, é muita coisa, dá pano para manga. Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai focar nessa educação formal, que a gente tem de fato como planejar, como organizar e como direcionar, tá? Então, pessoal, a cada dia que passa, mais a gente discute, né, sobre o quê? Sobre uma sociedade que precisa ser transformada, né, pela educação, que precisa ser melhorada pela educação, não é isso que a gente ouve aí todos os dias nos jornais, né, na TV, a gente ouve isso o tempo todo. Mas será, pessoal, que no dia a dia os nossos educadores, os nossos gestores educacionais, será que eles estão tendo de fato práticas que contribuem para essas mudanças? Será?
E aí, essa reflexão sobre as práticas é muito importante, tá? E a educação empreendedora, ela vem justamente nesse sentido, de trazer o pensamento que seja empreendedor aos nossos jovens, tá? De uma forma geral, esse é o principal objetivo da educação empreendedora. Então, esse nome, educação empreendedora, muitas vezes está associado a uma ideia de, tipo assim, vamos ensinar nossos jovens a terem sua própria empresa, seu próprio negócio, tá? Muita gente associa educação empreendedora a isso, mas não é só isso, tá, gente? Isso aí vocês têm que ter muito cuidado. Antes de tudo, o objetivo da educação empreendedora é desenvolver atitudes empreendedoras, desenvolver habilidades que tornem nossos jovens, né, nossas crianças, capazes de se portarem diante do mundo, de entenderem o papel delas no mundo, né, a capacidade deles verem as diversas possibilidades que estão surgindo por aí, os diferentes caminhos que eles podem seguir. E é fundamental, né, nesse mundo de transformação tão dinâmica que a gente tem, tão contínua. Então, esse conceito de empreendedorismo, o que está incluído? Está incluindo valores culturais, a gente está incluindo valores econômicos, valores sociais, que são fundamentais para o mercado de trabalho. Hoje em dia, gente, é ilusão se a gente achar que basta a gente ter conhecimento teórico sobre um assunto, ilusão achar que basta ter aquele conhecimento apenas dentro da nossa caixinha, tá? Dentro da nossa profissão propriamente dita. Isso aí já foi por água abaixo há muito tempo. Então, assim, a gente tem que desenvolver habilidade, tem que desenvolver competência de resolver problema, a gente tem que ser proativo, a gente tem que ser criativo, tá? Porque só assim a gente vai ampliar muito a nossa possibilidade de atuação. E aí, tanto no mercado do trabalho como na vida como um todo, né? A gente não pode também focar só no mercado de trabalho. Isso aí é um aprendizado que vai para toda a vida. E aí, gente, eu achei importante a gente voltar um pouquinho no passado e entender como que a gente chegou, tá? De forma bem breve, até aqui, tá? Então, assim, na verdade, o ensino de empreendedorismo, ele se desenvolveu inicialmente nas escolas de administração, tá? Lá em Harvard, em 1947, e o foco era nas pequenas empresas. Mais tarde, né, Peter Drucker, em 53, iniciou um curso de empreendedorismo que foi além dessa visão de gestão de pequenas empresas. Tá? Ele começa a trazer a discussão de inovação. E aí, pessoal, aos pouquinhos, esse olhar foi se ampliando, né? Principalmente diante daquele contexto econômico que o mundo estava atravessando. E aí, nas décadas de 70 e na década de 80, criou aquela expectativa de que o empreendedorismo ele pudesse ser a grande saída, né? Pudesse ser a saída para o subdesenvolvimento, pudesse ser a saída para melhorar as políticas públicas, pudesse ser capaz de promover a inserção social daqueles que estavam à margem da sociedade, né? Para os excluídos do sistema. E aí, gente, no Brasil, em 1981, a gente teve o primeiro curso de empreendedorismo com foco na criação de negócios. Tá? E pensando só assim na criação de negócio, né? O empreendedor como aquele que cria o seu próprio negócio. Foi se disseminando, foi se espalhando, mas vejam bem o que eu acabei de falar. Então, até aqui, a gente está falando de empreendedorismo sinônimo de criação de negócio, né? De ter sua própria empresa. E nesse novo contexto que a gente está trazendo hoje, que eu já coloquei anteriormente, a proposta é muito maior, né? O foco não é mais em ter uma própria empresa. Não tem problema nenhum se você tiver, é ótimo, maravilhoso, mas a questão não é essa. A importância é de você ter atitudes empreendedoras e competências, né, diferenciadas. E esse olhar, gente, é muito recente, tá? Ele surgiu na década de 90 e por iniciativas da Sebrae, principalmente, tá? E aí, isso tudo faz sentido, porque ele vai acompanhando o contexto, né? A evolução socioeconômica que a gente vai atravessando, né? Isso tudo está interligado, não tem como dissociar.
Primeiro a gente teve o quê? O capitalismo, aí depois a gente teve a industrialização, que demandava o quê? Formação de profissional, com aquele objetivo de colocação em uma empresa, né? Uma profissão como especialista, mas aí o mundo mudou. Né? A gente sabe que o mundo mudou, não é mais assim. Hoje em dia, as necessidades são outras. E o que a gente pensa em dia com educação empreendedora não é mais isso, né? É muito diferente do que ter apenas sua própria empresa. E aí, gente, as condições de vida, as novas formas de gerir a economia, a globalização, tudo isso trouxe novos desafios à educação. E aí começaram a discutir os 4 pilares da educação. Quais seriam esses 4 pilares? Aprender a conhecer, né? O que é aprender a conhecer? Na verdade, é o desejo, é a autonomia na busca pelo conhecimento. O outro pilar, o aprender a fazer, que é preparar o indivíduo para a prática, qualificar, desenvolver competências. O terceiro pilar, que é aprender a ser, que aí tem a ver o quê? Com o desenvolvimento do indivíduo como um todo. Né? Aí a gente pensa em espírito, a gente pensa em inteligência, em sensibilidade, em corpo. E, por último, aprender a conviver com os outros, né? Aceitar diferenças culturais, saber ouvir, trabalhar em equipe. Enfim, envolve toda aquela parte relacional. E aí, gente, vendo nessa figura que está aí no slide, vocês podem ver que esses 4 pilares eles estão se retroalimentando o tempo todo. E além de se retroalimentar, eles permeiam a educação ao longo de toda a vida do indivíduo, tá? Não tem como ser estático. Ele tem que acompanhar todo o processo de formação. E esse novo mundo, né, com essas mudanças que a gente está falando, né, de mudanças tão dinâmicas, né, a globalização, como a gente já colocou, demandam esse novo formato. Não adianta mais eu saber muito, mas, por exemplo, eu não saber trabalhar em equipe, né, ou então não respeitar o coleguinha, ou então não ouvir, né, não valorizar a opinião dos outros. Isso não cabe mais, gente. Isso aí não tem como. Né, você se destacar, né, você ser um profissional de sucesso se você não desenvolver essas competências. E aí a gente está nesse momento justamente de transição, né? Como eu falei para vocês, essa é uma mudança que é bem recente, né? O que não significa dizer que não existam algumas e várias, na verdade, né, iniciativas nesse sentido. Né? Elas ainda são modestas diante das expectativas acerca dessa temática, né? Que a gente tem aqui no Brasil, ainda pensando nesse Brasil imenso que a gente tem, tão desigual. Pode ser que elas sejam modestas, mas a gente tem iniciativas bem interessantes. Muitas universidades que buscam promover o empreendedorismo ainda focam naquela administração de negócios. Isso é verdade, tá? Isola o empreendedorismo das outras disciplinas, né, como psicologia, sociologia, educação, de outras áreas que, de fato, se preocupam com o comportamento humano, isso é verdade. Ainda existem locais que não conseguiram dar conta desse novo formato, né? Ainda trabalham de forma muito isolada. Mas é exatamente por isso que a gente está aqui, porque a nossa proposta é justamente essa, de mudar essa visão, tá? Então, essa mudança vem se disseminando. Hoje, se vocês pegarem lá nas bases de pesquisa, né, no Google Acadêmico, qualquer outra base, vocês vão ver que tem muitos autores que defendem com unhas e dentes, né, essa mudança radical frente aos métodos tradicionais de ensino. Tá? Eles buscam uma aprendizagem centrada em pensar de uma forma independente, de uma forma proativa. Isso está cada vez se disseminando mais. Por outro lado, a gente ainda tem muita resistência, né? E essa resistência está por aí por quê? A gente ainda tem muita falta de cultura empreendedora, né? Ainda tem aquela visão de que distorcida, na verdade, né? Que o empresário rico é desonesto, aquela visão que, sempre foi assim, né? Tá dando certo, sempre foi assim, vou empurrando com a barriga, ou então que vai dar mais trabalho, né? Trabalhar como educação empreendedora, né? Os profissionais que estão diretamente envolvidos com ela, muitas vezes têm essa visão, acham que vai dar mais trabalho, né? Tá vindo só para cansar mais, para
para eles trabalharem mais e ganharem a mesma coisa. E daí, gente, a gente tem muita resistência à mudança. Sim, isso tudo vai tornando o processo lento, não tem como ser diferente. Então, assim, a gente quer chegar aonde, de fato, quando a gente fala em educação empreendedora. Eu peguei esse quadro aqui, que é do Fernando Dolabella, que é aquela pessoa que eu falei, coloquei uma entrevista lá no início da nossa disciplina, e ele é uma referência nessa área, né, como eu já falei. E eu gostei desse quadro porque ele sintetiza muito bem, ele descreve, na verdade, e sintetiza as características da educação convencional e da educação empreendedora. O quadro é enorme, vocês vão ver aqui, eu vou passando. O objetivo não é a gente seguir item por item e destacando aqui, né? Depois vocês podem ver com mais calma, mas é só para vocês terem uma noção. Assim, por exemplo, na educação convencional, a ênfase é no conteúdo, né? Agora, na educação empreendedora, por exemplo, a ênfase é no processo, ou seja, fazer os nossos alunos aprenderem a aprender, desenvolver essa autonomia na busca do conhecimento. Outra questão, na educação tradicional, o educador era aquele que sabia tudo, transmitia o seu conhecimento, né, para o aluno, ele era o detentor, né, de todo o conhecimento, dominava o conhecimento. Agora a proposta não é mais essa, né? Agora a gente sabe que o aluno precisa ser o centro do processo, que ele tem um papel fundamental nessa apropriação do conhecimento, que ele tem experiências, conhecimentos prévios que precisam sim ser compartilhados, e o professor vem aí para facilitar essa construção do conhecimento. Então a gente sai daquela visão que a verdade é estanque, né? E a gente entende que o conhecimento ele pode sim e deve ser flexível, deve ser dinâmico. A ciência está aí para provar isso para a gente, né? Vamos pensar aqui na pandemia, por exemplo. Há pouco tempo a gente não sabia nada, né? E agora a gente está sabendo. Então, quantos protocolos a gente já mudou? Quanta coisa a gente já mudou, né? Por quê? Porque o conhecimento está aí. A gente vai cada vez mais ampliando o nosso conhecimento e aí realmente as coisas mudam, tem que mudar, a gente não pode ficar apegado ao passado, né? Então, assim, pessoal, são muitas mudanças, vocês vão ler isso ao longo dos artigos que a gente vai trabalhar, vocês vão ver com calma, olha quanta coisa, né? Então, assim, a gente quer mudar bastante coisa, mas claro que para melhor. E aí, tudo isso, gente, para dizer que há um tempo atrás, alguns estudiosos achavam que não tinha possibilidade nenhuma de ensinar a ser empreendedor. Tá? Então, na verdade, se discutia muito, por exemplo, a dificuldade de se avaliar o impacto das iniciativas empreendedoras o impacto dessas iniciativas empreendedoras, né, realmente era difícil avaliar. Por quê? Porque tem a questão do tempo, né? O intervalo de tempo para medir, por exemplo, ele é muito longo. Você não vai conseguir medir o impacto de uma educação empreendedora em 1 ano ou 2, né? Então, isso é a longo prazo, é difícil mesmo. Fazer essa associação, né? Será que, de fato, ele é diferente, ele teve melhores resultados na vida por conta da educação? Isso é muito difícil, de fato. Outra coisa que é difícil, excluir os outros fatores, né? Como que a gente vai tirar todos os outros fatores que estão envolvidos e conseguir avaliar sozinha a educação empreendedora? Então, assim, é difícil, não é fácil. Por isso que o pessoal achava que os empreendedores já nasciam prontos ou não tinha outra opção. Nascia ou não nascia, não ia aprender nunca. Mas a gente já falou aqui do Drucker, né? Ele já tinha advogado que sim, que podia sim aprender o empreendedorismo, e surgiram alguns estudiosos que conseguiram demonstrar sim, que existe essa relação, que é possível sim, e que é uma relação de sucesso, tá? Hoje a gente sabe, hoje a gente acredita que é possível sim ensinar a ter habilidades empreendedoras, e agora a grande questão é como ensinar, né? Porque se dá para ensinar, tá, legal, ótimo, mas como? Será que existe um conteúdo adequado? Será que existe uma metodologia que é mais adequada? Né? Essa que é a questão. E aí, é possível, né, ensinar o empreendedorismo,
É um processo transversal, que a gente já viu, que tem que ser contínuo, que tem que passar por todo a trajetória, né, daquela pessoa, daquele indivíduo, e de longo prazo, né, que tem que acontecer ao longo de toda a sua formação. E em cada nível de formação, a gente espera uma forma de atuação que seja diferente. Por quê? Porque os resultados esperados também são diferentes. Então, eu não posso, por exemplo, atuar de forma semelhante sem considerar faixa etária, sem considerar recursos disponíveis na instituição, perfil, conhecimento dos educadores sobre o tema. Enfim, pessoal, a gente não tem receita de bolo. Tá? O que a gente sabe é que tem que começar no ensino infantil e tem que ir até os maiores níveis de educação. Quanto mais cedo for oferecido, maior vai ser a possibilidade de promover o desenvolvimento de competência nos alunos ao longo da vida. Mas a gente tem que entender que tem que ser feita de forma contextualizada, de forma prática, incentivando criatividade, análise crítica e por aí vai. Então, mais importante que o conteúdo são as experiências, né? São as experiências oferecidas para os estudantes, o envolvimento, a capacitação dos professores. A evolução dos alunos, né, para formarem de fato essa identidade, precisa ser gradual, precisa reduzir aquelas tensões que existem entre o indivíduo e o mundo que está ao redor dele, para que isso aumente a autoconfiança do estudante, né, que é fundamental para o desenvolvimento das atividades empreendedoras. Então, sendo assim, educar nessa nova concepção vai exigir concepções teóricas, vai exigir práticas pedagógicas, metodologias de ensino, análise de currículo, práticas avaliativas, que mais? Interesse da escola, dos professores, um projeto político-pedagógico que contempla essa nova visão. E por aí vai, né? A gente pode pensar em diversos fatores que vão ser necessários de serem vistos, né, antes de implantar por si só uma educação empreendedora. E aí, nesse contexto, é que a gente consegue incluir essa discussão sobre as metodologias ativas que permitem o aprender fazendo, tá? E como que a gente faz isso? A gente faz confrontando o indivíduo com situações que façam ele pensar, né? Que façam ele avaliar os riscos, né, existentes, que façam ele pensar em alternativas. Isso tudo, pessoal, consegue tornar o aprendizado significativo, tá? Quando você usa na prática, traz, né, aquele olhar diferenciado de que sim, é possível, que a gente consegue, de fato, transformar. E claro que tem que estar integrado à estrutura curricular para fazer todo sentido. Essa desarticulação, com certeza, não vai trazer os efeitos que a gente quer, né? Então, essa fala, né, sincronizada, né, entre todos os atores que estão envolvidos é fundamental. Demanda diálogo, demanda planejamento, fundamentação, metodologia, objetivos claros, é todo um processo, né, de uma hora para outra que a gente consegue implantar. Ela não pode nem deve mais ser vista como uma disciplina isolada. Isso é tudo que a gente não quer. Ela tem que ser um conjunto de ações pelas quais os alunos são orientados, né, a expandir as suas próprias ideias, tá? Gente, cursos e mais cursos e mais cursos é o que a gente tem por aí, certo? Bota lá no Google o curso que você quer, você vai achar milhões, alguns até gratuitos. Mas a gente não quer mais acumular um estoque de conhecimento. A gente tem que saber aprender de um modo autônomo, de um modo constante. E isso exige um processo de aprendizagem que induza o indivíduo continuamente a aprender, né? Que leve o estudante a atuar como faz o empreendedor na vida real, fazendo, errando, acertando, corrigindo, criando, ok? Então, agora o estudante está lá no centro do processo, como a gente viu. A gente viu também que a educação empreendedora, na educação empreendedora, os professores passam a desempenhar um novo papel.
E esse papel é o papel de catalisador, o papel de motivador, de facilitador. Ele auxilia os alunos a terem um novo modo de pensar. O papel dos educadores agora é de estimular, é de inspirar, é de orientar, né, as ideias dos alunos. E para conseguir isso, a gente precisa ser criativo, precisa usar ambientes de colaboração, precisa se capacitar, precisa abrir mão dos games, de repente, por que não, né? Trazer para o estudante experiências que sejam experiências empreendedoras que sejam interessantes, utilizar estudo de caso, utilizar o PBL, como eu falei que eu uso lá na Unig, realizar brainstorming, fazer simulações de atividades, usar filme, usar jogo, né? Sei lá, gente, o que não falta é forma da gente aplicar essas atividades. Resumindo, para a gente potencializar essas características do indivíduo empreendedor, a gente precisa de novas formas de ensino e novas formas de relacionamento também, tá? A gente não pode achar também que novas formas de ensino vão dar conta por si só. Tudo está conectado. Formas de ensino, formas de relacionamento. Não tem como ser de outra forma. A gente não conseguiria dar conta. E aí, só assim que a gente vai alcançar, de fato, o que a gente almeja com a educação empreendedora, que eu acho que fica bem claro uma citação que está nesse slide. Os efeitos da educação empreendedora atravessam o nível societário e o nível individual. Isto é, ela não apenas promove a criação de emprego, crescimento econômico, aumento de resiliência societária, como também estimula o crescimento individual, o envolvimento escolar e a igualdade. Ou seja, o empreendedorismo atualmente ele pode até estar voltado para os negócios, mas a gente pode ser empreendedor em qualquer dimensão, em qualquer área, qualquer dimensão da nossa vida a gente pode ser empreendedor. Empreender é transformar um sonho em realidade, é encontrar os meios para fazer essa transformação, né? A gente empreende construindo rede de relações, fazendo planejamento, liderando, sendo criativo, sendo protagonista. E o que se busca, de fato, com a educação empreendedora é permitir que o estudante identifique essas oportunidades, que valorizem ideias, que sejam criativos, que desenvolvam o autoconhecimento, a resiliência, tá? Que mobilizem recursos e pessoas, que planejem, que sejam capazes de gerir seus próprios projetos. E aí, mais uma vez, projetos de vida e projetos profissionais. Tá, pessoal? Que trabalhem em equipe, né, pessoal? Tá tão difícil hoje em dia trabalhar em equipe. Enfim, para alavancar todo esse processo que a gente está conversando, esse caminho, né, foi sendo trilhado ao longo dos anos, né? E a gente teve a culminância da inserção dessa temática nas discussões sobre revisão de currículo. Então, um grande marco nacional para o empreendedorismo ter entrado de fato na pauta educacional brasileira foi em 2018. Olha como recente está, com a publicação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Tá? Ela mobilizou vários educadores, especialistas, do próprio governo para essa construção. E aí vai ficando cada vez mais claro que para isso a gente tem que empoderar os nossos educadores, né? Tem que empoderar as pessoas que estão diretamente envolvidas para viabilizar esse projeto. Então, embora a BNCC ela não faça referência explícita à educação empreendedora, ela se refere claramente sobre o empreendedorismo, a sua importância para o trabalho, para o exercício da cidadania, quando ela aborda competências, habilidades, atitudes empreendedoras que podem ser trabalhadas de forma transversal por todos os componentes curriculares. Tá, gente? Então, a BNCC ela inseriu esse debate na sociedade e agora está no momento que está super em alta, tá? E só para a gente olhar e conhecer as 10 competências gerais que estão descritas na BNCC, a gente vai entender direitinho qual é a relação dela com a educação empreendedora. Se vocês verem bem, por exemplo, ali, pensamento crítico e criativo, responsabilidade e cidadania, argumentação, tá, gente? Olha aí, estão todas aí as habilidades empreendedoras que a gente falou até aqui. E por isso que eu digo que não pode ser visto como mais trabalho, tá?
é uma nova abordagem, não significa que é mais trabalho. Você tem que ser mais criativo, né? Mas é muito mais criatividade do que trabalho. E a gente já tem muita coisa pronta, já tem muita experiência legal, tem muita coisa disponível aí na internet que a gente pode adequar à nossa realidade e utilizar sem problema nenhum, tá? Porque tá ali justamente para isso, para facilitar a nossa vida. Por exemplo, para trabalhar a competência do conhecimento, tá? O que a gente pode fazer? Vamos estimular os alunos a fazer pesquisa, vamos debater, vamos refletir sobre os achados, vamos analisar criticamente o que a gente acha na literatura, como que a gente consegue exercitar o diálogo, a comunicação, fazendo trabalho em grupo, trabalhando com estudo de caso para resolução de conflito, estimulando o aluno a falar em público, fazendo apresentação, fazendo debate, ou seja, é usar a criatividade e colocar em prática. Como eu falei para vocês, lá no meu dia a dia, na faculdade de medicina, o que a gente fez? A gente criou casos clínicos, né, sobre determinada grave, determinada doença, dentro de um determinado contexto, com uma determinada forma de resolver pela equipe de saúde. E aí os alunos em grupo, eles precisam discutir o caso, os achados, e para isso eles precisam ampliar primeiro o seu conhecimento sobre a doença. Então, primeira coisa, ampliar o conhecimento, busca científica, embasada, com credibilidade, né? Então, já é o primeiro conhecimento que eles vão adquirindo, né? Depois, eles precisam tomar decisão de como que eles atuariam na prática se estivessem na mesma situação. E aí, eles vão apresentar isso tudo para a turma, né? A gente vai ver como cada grupo vai agir, como cada grupo vai discutir, vai defender a sua ideia. E aí é super legal, super divertido. E nessa brincadeira, a gente, de forma leve, a gente consegue desenvolver várias competências, né? O aluno começa a falar em público com muito mais facilidade, pesquisa as informações, como eu falei, que tem credibilidade científica, trabalha em equipe, tomada de decisão, resolução de conflito, né? Porque sempre tem aquele coleguinha do grupo que não quer ajudar, né? Então, gente, é riquíssimo, tá? É uma experiência interessantíssima. Era isso, enfim, pessoal, que eu trouxe assim para discutir com vocês. Não quero me estender, eu já vi que eu estou bem assim na hora. E essa era a mensagem, na verdade, que eu queria trazer, que só de fato desenvolvendo as competências e as habilidades empreendedoras é que a gente vai conseguir minimizar as desigualdades existentes, né? Que a gente vai conseguir alavancar o desenvolvimento local, regional, o que seja, tá? Então, a gente vê que tem uma luz no fim do túnel, né? Que a gente faz parte disso e que agora só resta a gente colocar as mãos, né? Mãos à obra, todo mundo, e ser uma partezinha, né, desse processo tão amplo que a gente tem aí pela frente. Tá, pessoal? Era isso, a gente vai ter oportunidade de discutir muito mais. Claro que tem muitos outros detalhes que não tinha como eu trazer aqui para vocês, mas como eu falei, a gente vai estar lá no tete-a-tete, lá no ambiente virtual, tá? Eu vou estar à disposição a todo momento, dos tutores, nossos tutores queridos também estarão. Vocês fiquem à vontade agora, eu estou à disposição. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida relacionada às atividades, quiserem trazer alguma opinião, alguma experiência, estou aqui. Roberta, deixa eu colocar aqui que eles estão colocando assim, muitos, né, estão parabenizando, gostaram bastante, né, desse momento. E aí alguns estão inquietos porque na primeira disciplina a gente não teve essa oportunidade, né? Porque assim, como o curso é 100% EAD, não estava previsto esses encontros síncronos. Então, assim, o nosso apoio pedagógico, ele vai buscar cada disciplina, né, fazer esse contato com o professor para que a gente consiga encontros como o que está acontecendo nessa sua aula. Então, assim, só para né, a título de conhecimento, a professora Roberta ela vai ministrar também um outro componente já lá no terceiro módulo, né, no módulo final. Aí tem um comentário aqui, Roberta, eu acho que foi da Fabiane, ela disse que a educação empreendedora dentro das escolas brasileiras ainda é um tabu a ser quebrado e discutido, né? E que essa modalidade vem crescendo a cada dia.
Isso aí, Fabiana, é isso aí. São essas dificuldades que a gente encontra, né, no dia a dia, que a gente colocou. Tem a questão financeira, tem a questão da resistência, né? Vamos trabalhar mais, né? Ganham tão pouco, né? São muitas questões que a gente vai ter que avançar para a gente conseguir de fato implantar, tá? Não é fácil, mas o que que a gente conversou aqui? Basta força de vontade, ser criativo, e também não depende só dos professores, né, gente? Que foi aquilo que a gente conversou, né? Tem que ter todo um projeto pedagógico por trás, né? Toda uma instituição que dê suporte para facilitar esse processo, senão a gente vai sendo só uma formiguinha, mas também eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente sempre tem que fazer a nossa parte e que sempre a gente vai conseguir alcançar resultados legais. Mas eu achei importante essa sua colocação e é isso mesmo, você tá certa, né? A gente precisa de muito apoio para colocar isso em prática. Roberto, outra questão, eu acho que foi Daniel que colocou sobre. Ele fala em relação ao plano de curso, né, da pós, em relação à educação empreendedora, se não seria mais objetivo a gestão de negócios. E aí eu coloco aqui para ele, eu não sei se ele conseguiu visualizar no PPC, que a gente tem lá no terceiro módulo, gestão organizacional e plano de negócios. A disciplina que a Roberta vai ministrar é gestão de projetos educacionais empreendedores, porque quando essa pós-graduação foi pensada, ela foi pensada principalmente para formar professores da educação básica, né? E aí, quando a Roberta se apropriou do PPC, ela até disse assim, eu achei que todos eram professores, ou a grande maioria. E aí é uma surpresa que a gente tem, porque a gente tem um público aqui diverso. A gente tem professores, eu acho que o Franco, ele está aqui na sala, eu acho que ele é professor, alguns professores, mas a grande maioria não é. Então, assim, a professora Roberta já foi até adequando o conteúdo e a sala dela para atender esse público que não é de professor. Que aqui a gente tem dona de casa, a gente tem servidores públicos, a gente tem aqui uma infinidade de pessoas, né? Alguns são empreendedores, são microempreendedores, já são empresários. Então, assim, o nosso público aqui nessa pós, ele é bastante diverso, né? E assim, a gente vai, eu vou sossegar aqui o coração deles, que eles gostaram demais desse momento. Então, assim, a gente está buscando pelo menos um encontro, né, com cada professor em cada disciplina, que ainda, né, as disciplinas que ainda virão, e assim, negociando, porque realmente isso não está no plano de curso. Então, a professora Roberta já foi convencida e nos presenteou com esse momento aqui, que foi bastante rico, né? Aqui, muitos elogios, né, professora? Já agradeço de antemão também. E assim, mas eu sei que cada um que está aqui, que quer continuar, vai continuar, mesmo tendo as dificuldades do dia a dia, vai ganhar muito com essa pós-graduação, né? A pós-graduação em educação empreendedora, no Brasil, ela é ofertada por pouquíssimas instituições, né? Eu sei que o Sebrae oferta a educação empreendedora 4.0, mas são poucas as instituições. Então, no âmbito de Roraima, nós somos os pioneiros, né? Então, assim, gente, deixa eu ver se ainda tem mais pergunta. Mari, conseguiu identificar alguma pergunta? Deixa eu passar aqui para a professora Mariana Souza, ver se alguém aí tem mais alguma colocação. Oi, Aline, não consegui identificar, não. Só o Daniel tinha feito uma complementação dessa pergunta dele, falando sobre a aplicação do modelo em gestão de negócios. Vai chegar lá, Daniel. Vai chegar lá. Vai chegar, vamos acalmar. É porque assim, a primeira disciplina deles é uma disciplina que a gente sempre oferta nos nossos cursos, que é a introdução ao ambiente virtual, porque alguns são até egressos do IFRR, mas a grande maioria não conhece os sistemas. Então, ela é sempre muito básica para, né, demonstrar como que acessa, como que vai ser, como que as atividades são colocadas. Então, eles ficam muito ansiosos por entrar, né, nas disciplinas específicas. E eu falei, a partir da segunda já é realmente sobre a temática, né? Mas, assim, já quero colocar aqui que não é para ninguém desistir, tá? Vamos continuar aí na força e na coragem. E, assim, não é para desistir. A gente quer ter um número de formando aí bem grande na nossa pós. É uma oportunidade ímpar, né, gente? Não perca essa oportunidade, não. E, olha, o Evanilson colocou que a educação empreendedora muitas das vezes é uma missão muito árdua, pois as mudanças são em ritmo online, né? E a educação empreendedora passa por muitas etapas e cadeiras. A principal dela é a sociedade, o ser humano. É muito difícil, né?
É complicado. É difícil. Nada é fácil pra gente, né, gente? Nada é fácil. Se fosse fácil, né? A Cristiane colocou aqui que ela teve a oportunidade de conhecer a educação empreendedora pelo Sebrae e ficou apaixonada, né? E assim, como o empreendedorismo vem crescendo a cada dia, ele vai trazendo muitas possibilidades, né? Nesse mundo aí que a gente vive, que é bem acelerado. Então, Sim. É uma coisa nova a cada momento. Sim. É um diferencial, né, gente? Olha, eu que trabalho em hospital, né, também. Gente, é impressionante, né? Como as pessoas não têm essa questão relacional, por incrível que pareça, profissionais de saúde, né? Não conseguem trabalhar em equipe, não conseguem escutar. Isso aí a gente desenvolve, não tem jeito, né? Desenvolve com o tempo. Se a gente for desde pequenininho, a gente consegue desenvolver. Agora, pegar uma pessoa já que teve toda aquela formação tradicional e mudar é muito mais difícil, né? Então, a gente quer justamente tentar atuá-la desde cedo para conseguir mudar essas práticas. Professora Roberta, então, assim, já perguntaram lá atrás e a gente depois vai reforçar isso no grupo. O Dumont vai depois disponibilizar, acho que vai precisar editar aí alguma coisinha. Eu estava fora aí quando deu um ruído diferente, mas aí ele vai editar e vai colocar para quem não conseguiu acessar. Na sala a gente alcançou aí até 63 pessoas, foi um número bem legal, assim, de outros cursos que a gente vem participado, nunca tinha passado de 50, então, no total de alunos a gente conseguiu aí um número bem bacana, e eu sei que a maioria gostaria de participar, mas também tem toda essa questão do horário, da internet, muitos ainda estão trabalhando, enfim, várias problemáticas aí, mas aí a gente já agradece, né, aos que puderam estar nesse momento, né? E aí, olha, Vanilson disse que a gente vai estar junto até. Olha, Vanilson, vou cobrar aqui, vou ver teu nome lá na lista final. Então, gente, eu queria agradecer aqui a Josiane, está aqui mediando também, a professora Mariana Souza, que é a tutora da sala da turma 2, eu sou tutora da turma 4, a Cleomar é a tutora que mora em Mucajaí, mas ela está ali apreensiva porque ela estava sem internet, sem conseguir entrar. Então, assim, já justifico aqui a ausência dela. A professora Fernanda, que é a coordenadora do curso, não pôde estar aqui porque ela teve um problema, né, questão de saúde na família, mas senão ela teria dado aqui uma palavrinha. E o Dumont, que é o nosso administrador de AVA, é o que salva a gente aí com esses temas que está mediando aqui, que abriu a sala, enfim. Então, assim, olha, a Rosineide disse que é empresária, olha que legal, né? Que está sendo muito importante para ela. Né? A gente tem muitos pequenos empresários, né? Microempreendedores, então cada um que está aqui realmente é buscando conhecimento nessa área e aí ou pretende depois, né, virar empreendedor. Enfim, a gente tem aluno aqui que é funcionário do Sebrae também. Eita, a Sandra disse que lá em Mucajaí faltou luz 2 vezes. Caramba! Então, gente, eu sei que não é fácil, viu? Mas a gente está aqui e a professora já deixou que ela vai estar lá no chat do AVA. Então, quem tiver mais dúvidas ou quiser outras orientações, né, professora? Ela coloca a mensagem lá que assim que puder, ela vai estar lá, né, tirando as dúvidas. Então tá, professora Roberta, muito obrigada, viu, mais uma vez. A professora Roberta está lá no Rio de Janeiro, olha, bem pertinho da gente, só que não. Certinho. E aí, Dumont, já pode interromper a gravação, tá bom, gente? Então, obrigada de novo a quem pôde participar, viu? Bárbara, acho que achou excelente. Sandro, Rosineia, muita gente aqui. Não vou falar o nome, não, porque senão a gente não fala dos outros, vou ficar triste aí com a gente. Não. Tá bom? Boa noite, gente. Gente, obrigada, tá? A equipe toda, né? Não vou nem colocar mais nomes, porque é tanta gente. Queria agradecer demais, né? Esse apoio de novo. Acho que nunca é demais agradecer. E, pessoal, vamos lá, hein? Força. Esse curso é importante para todo mundo. Vamos seguir firme até o final, hein? Quero ver todo mundo lá no final com o certificado, tá? Todo mundo especialista em educação empreendedora. Contem comigo nessas 3 semanas. O que precisar, a gente vai estar junto, tá? Professora, Fala. você poderia voltar para o primeiro slide só para me tirar o print da tela aqui, por favor? Onde fala sobre a educação, por gentileza. Ela pode disponibilizar depois e a gente manda nos grupos, tá bom, gente? Pode ser, Alberta? Pode.
Ah, então pronto. Ah, eu posso botar ela no... Posso botar no Ava. No Isso, Ava. pode disponibilizar no Ava também, realmente. Isso. Verdade. Tá bom? Tá bom? Eu não sei quem tá falando, quem que abriu aí o áudio, não sei, mas... Não, fui eu mesmo. Foi eu, Leiliane. Obrigada. A Leiliane tá aqui. Tá bom, Leiliane. A professora compartilha a apresentação lá, tá bom? Posso encerrar a gravação? Pode encerrar. Gente, então, boa noite. Obrigada. Foi ótimo estar com vocês. Obrigadão, professora. Obrigadão, Até uma Aline. próxima oportunidade. Tchau, Beijo. gente. Boa noite. A gente vai encerrar agora